falar hoje um pouquinho sobre progressão geométrica. Progressão geométrica é um assunto muito importante para a nossa prova. A gente vai trabalhar os principais conceitos e algumas questões. É uma aula um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, tá beleza? Bora começar aqui devagarzinho. Para a gente falar sobre progressão geométrica, eu quero fazer um paralelo entre as duas. Eu quero falar da progressão aritmética rapidamente, para que a gente possa começar a progressão geométrica, tá legal? Só para você lembrar, se eu colocar aqui duas sequências, uma você já sabe, é progressão aritmética. A outra sequência vai ser a nossa progressão geométrica, que é o assunto da nossa aula de hoje. Bora lá! Se eu pensar na progressão aritmética, observa que esse cara é o primeiro termo. Se ele é o primeiro termo, eu chamo ele de quê? A1. O próximo vai ser o segundo termo, que eu vou chamar de A2. O próximo é o terceiro, A3. Depois eu tenho um cara que eu chamo de A4. Eu tenho o cara que é o A5. E assim sucessivamente, até eu chegar num cara que eu não conheço, que eu chamo de quê? AN, tá ok? Então isso daqui é o posicionamento dos valores da minha sequência. Se esse cara é o primeiro, eu chamo de A1. Se esse cara é o segundo, eu chamo de A2. E assim sucessivamente. Lembra uma coisa, o que fez com que eu saísse do 1 e fosse até o 3? O que fez com que eu saísse do 3 e fosse para o 5? O que fez com que eu saísse do 5 e fosse para o 7? Existe uma lei de formação aí. E essa lei de formação, na verdade, vai ser, eu somei duas unidades. 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 2 vai dar 7. E assim sucessivamente. Tá beleza até aqui? Tranquilo? Esse valor que eu estou somando, dentro de progressão aritmética, que aqui a gente vai chamar de PA, ele recebe o nome. Qual é o nome dele? Razão. Razão. Só que essa razão, ela é representada pela letra Rzinho. E nesse caso especificamente, eu já sei que a minha razão vale quanto? 2. Tá beleza? Tranquilo? Só que entende uma coisa, para que a gente possa descobrir esse valor da razão, eu quero que você tenha em mente uma seguinte coisa. Observa aqui, ó. Se eu vou encontrar a razão, basta eu pegar o A2 menos o A1. Ou seja, eu vou pegar um cara que está na frente e subtrair do cara que está atrás. A2 é 3, A1 é 1. 3 menos 1 vai dar 2. Tranquilo? Maurício, eu quero entender um pouquinho melhor isso. Olha para cá. Se eu pensasse no A5, 9. Depois eu vou pensar no A4. É o cara que está atrás dele. A4 vai ser exatamente 7. Então 9 menos 7 vai dar 2. Tá beleza? Isso é progressão aritmética. Para falar de progressão geométrica, você vai ter a mesma configuração, onde o primeiro termo você chama de A1, o segundo termo você chama de A2, o terceiro termo você chama de A3 e assim sucessivamente. Observa aqui uma coisa, o que transformou o 1 e 3? Ou melhor, o que levou do 1 até o 3? O que me levou do 3 até o 9? É uma lei de formação um pouquinho diferente da nossa PA. Só que entenda aqui uma coisa, do 1 para o 3 aconteceu alguma coisa. Do 3 para o 9 aconteceu alguma coisa e do 9 para o 27 aconteceu mais uma vez, tá ok? E o que é esse mais uma vez? O que é esse alguma coisa? É exatamente a lei de formação, é aquilo que vai formar a nossa progressão geométrica. E isso daqui fica bem fácil de identificar aqui. Se eu multiplicar 3 vezes 1, 3. Depois, 3 vezes 3, 9. Depois, 3 vezes 9, 27. E depois, se eu fizer 3 vezes 27, adivinha onde eu vou chegar? 81. Então observa que aqui a ideia já não é mais com soma, é com a multiplicação, tá legal? E quando eu vou trabalhar a partir daqui, eu quero que você entenda que essa multiplicação ela também recebe o nome de quê? Razão. Diferentemente da nossa PA, onde a razão era o Rzinho, aqui na PG a gente vai identificar essa razão pela letra Q, tá ok? Pela letra Q, só para que você não venha confundir, beleza? Vem comigo? Essa letra Q é a minha razão, é ele que vai estar multiplicando cada um dos termos. Então observa, eu já sei que esse Q para mim vale quanto? 3. Por quê? Eu estou sempre multiplicando por 3, tá legal? Rapidinho, lembra na PA que a gente fazia para encontrar esse Q? Eu sempre pegava o cara da frente e subtraía pelo cara de trás. Aqui na PG é muito parecido, só que aqui na PG você vai trabalhar com a divisão. Lembra, o que forma uma PG? Eu multiplico para formar os termos. Se eu quero descobrir a minha razão, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Então eu vou pegar o cara da frente, dividido pelo cara de
trás. Só para que você entenda, diga para mim, quanto é 3 dividido por 1? 3. Olha aqui para frente, aqui para frente. Se eu pegar o A5 e o A4, quanto é 81 dividido por 27? 3. Então você observa que para eu encontrar a razão, basta que eu divida, tranquilo? Isso é a parte inicial de PG. Só para que a gente avance, para que a gente entenda um pouquinho melhor. Olha para cá. Se eu pensar agora no seguinte, eu quero que você pense na mesma progressão que a gente estava trabalhando, e aqui eu vou colocar outras 3 progressões para a gente poder identificar essa questão da razão, tá ok? Olha para essa primeira. 5, 10, 20, 40, 80 e assim sucessivamente. Lembrando que esse cara é A1, esse cara é A2, esse cara é A3, A4, A5, A6, A7 e vai embora, tá beleza? Bora lá, bora prestar atenção bacana pra cá, olha pra cá, não perde o fio da meada. Quando você observar aqui que eu quero encontrar minha razão, basta eu pegar o cara da frente e dividir pelo cara de trás. Então, eu faria isso. Razão vai ser A2 dividido por A1. E quando eu fizer essa divisão, você vai chegar em 10 sobre 5, que vai dar quanto? 2. Então eu já sei que a minha razão vale 2. Tá beleza? Bora para essa de baixo. Segundo exemplo. Esse segundo exemplo, ele é um pouquinho diferente, porque, poxa, Maurício, esse cara é positivo, esse cara é negativo, esse cara é positivo, esse cara é negativo. Ei, calma, calma, vamos devagar. Eu já falei para você que isso daqui é uma PG. E dentro dessa PG, eu quero que você use as mesmas técnicas que a gente vem utilizando. Ou seja, eu vou pegar um cara que está na minha frente e dividir pelo cara que está atrás. Então, bora lá. Se eu pegar o meu A2, segundo termo, dividir pelo meu A1, primeiro termo, eu vou encontrar a minha razão. Quando eu fizer isso, A2 sobre A1 vai ser exatamente igual menos 12, que é o meu A2, dividido por 3, que é o meu A1. Quando eu fizer essa continha, a minha razão vai dar quanto? Menos 4, ok? Então eu já sei que a minha razão vale menos 4. Talvez ainda tenha ficado bugado aí na sua cabeça, mas olha para cá, vou te dar mais um exemplo. Maurício, eu não quero trabalhar só com esse cara, eu quero fazer mais uma continha. Olha para cá. Aqui na sua cabecinha vai aparecer essa continha aqui, ó. Se eu pegar o A3 dividido pelo A2, bora lá. A1, A2, A3. A3 dividido por A2. Então eu vou pegar 48 e dividir por menos 12. Quando eu dividir 48 por menos 12, isso vai dar quanto? Menos 4, que é exatamente a minha razão. Tá beleza? Nunca mais te esquece disso. Toda vez que você precisar descobrir a razão dentro de uma progressão geométrica, basta você fazer o quê? Pega o cara da frente e divide pelo cara de trás. Tá beleza até aqui? Tranquilão? Bora avançar um pouquinho. Quando a gente for avançar, eu quero que você olhe para essa terceira progressão. Nessa progressão você observa 64, 32, 16, 8, 4. Você observa que ela está decrescendo? Só que ela está decrescendo de quanto em quanto? Meio, né? Metade. Quanto é a metade de 64? 32. Quanto é a metade de 32? 16. E assim sucessivamente. Então, vou utilizar a mesma técnica, simples, olha só. Se eu pegar o meu A2 dividir pelo A1, eu vou obter 32 por 64. Quando eu fizer essa divisão 32 por 64, quanto é que vai dar isso? Meio. 1 sobre 2. Tá ok? Então observa, eu tenho uma PG que ela cresce, onde o Q vale 2. Eu tenho uma PG que ela fica alternando entre valores positivos e valores negativos. E a minha razão ela é um valor negativo, tá ok? E eu tenho uma PG que ela vai decrescendo. E quando ela vai decrescendo, eu já sei que a razão vai ser exatamente o valor entre quê? Entre 0 e 1. Tranquilo? Beleza até aqui? Vamos partir para uma parte essencial nesse estudo, onde eu vou falar de fórmula do termo geral. Essencial. Então olha para cá. Para falar dessa fórmula do termo geral, novamente eu vou estar recorrendo àquela nossa progressão. Vou pegar 1, 3, 9, 27, 81. Pensa comigo, eu quero que você chegue de forma intuitiva nessa forma. A nossa intenção aqui não é demonstrar nada para você, é te mostrar como é que a gente vai trabalhar com ela e chegar na prova do Enem e arrebentar, tá beleza? Essa é a nossa intenção. Olha para cá. Se eu pensasse aqui, primeiro, nessa progressão eu já sei que a minha razão vale quanto?
3. Tranquilo? Só que agora eu quero que você enxergue o seguinte. O que eu fiz para sair do 1 e chegar no 3? Eu não multipliquei por 3? Então tá, eu estou saindo da onde? Do A1. Olha o que vai acontecer. O meu A2 vai ser A1 multiplicado pela minha razão. Ou seja, 3 vezes o A1. Beleza? Tranquilo? Bora de novo. O meu A3 vai ser eu pegar o A1 e multiplicar a razão. Só que quando eu multiplicar pela razão, eu vou multiplicar por ela quantas vezes? 2. Então vai ficar 3 vezes 3. Beleza? Tranquilo? Bora mais adiante. Se eu pegar o A4 vai ser o A1, que eu vou multiplicar 1, 2, 3, para chegar no A4. Então eu vou multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Tá beleza? Tranquilo? Tá dando para você sacar essa historinha? A gente vai já chegar num negócio interessante. Olha para cá. Se eu pensar nesse cara, te lembra que esse 3 nada mais é do que a minha razão. Então eu vou escrever de uma outra forma. Observa. A4 vai ser igual a 1 vezes Q elevado à terceira. Tranquilo? Entenda aqui uma coisa. A4 é A1 vezes Q a terceira. Eu quero que você pegue sua atenção e jogue para um detalhe importante aqui, ó. Esse carinha aqui é 4. Esse expoentezinho aqui é 3. Opa! Então, se eu quero A4, o meu expoente vai ficar elevado à terceira. Pensa comigo? Se eu quisesse o A5, o expoente estaria elevado a quanto? 4. Pode entender? O A5 para mim, eu começo da onde? Do A1. Vezes o meu Q. Quem é o Q? Razão. A razão é elevada à quarta potência. Tá beleza? Então observa que aqui eu tenho essa ideia que agora a gente vai tentar expandir. Pensa comigo. Se eu quero A5, vai ser A1 vezes Q elevado à quarta. Se eu quisesse o A6, A1 vezes Q elevado à quinta. Se eu quisesse o A7, A1 vezes Q elevado à sexta. Tá beleza? Então, a partir daqui, eu vou determinar aquilo que a gente chama de fórmula do termo geral, que é exatamente esta formulazinha aqui embaixo, ó. AN vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. É sempre uma unidade a menos. Se aqui é 5, aqui em cima vai ser 4. Se aqui é 6, aqui em cima vai ser 5. Sempre uma unidade a menos. Tá legal? Maurício, para que eu vou usar essa fórmula do termo geral? Olha para cá. Vamos supor que ele quisesse calcular com você quem é esse A5. Aqui ficou fácil, só 5 termos. Ele poderia pedir o A10, o A20, o A50? Poderia. Aí eu já não iria sair multiplicando até chegar nele. Então eu preciso de uma técnica um pouquinho mais rápida, tá ok? Vamos supor que eu fosse calcular aqui na ponta o meu A5. Para calcular o A5, fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral para a gente? AN vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá legal? Bora substituir? Então bora lá. A5 é o que eu quero saber. Aí eu vou começar por onde? Pelo A1. Vezes o Q. Q elevado a quanto? N menos 1. Ou seja, 5 menos 1. Fazendo essas continhas, você vai chegar no seguinte, ó. A5 vai ser igual o A1. Quem é o A1 pra gente? 1. Vezes o Q. Quem é o Q? 3. 3. Elevado a 5 menos 1, que vai dar 4. Tá beleza? Então eu cheguei nessa expressãozinha e vou fazer cálculo. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E fazendo essa continha, eu vou dizer que o meu A5 vai ser igual a quanto? 81. Tá beleza? Tá bem aqui esse cara. Tranquilo? Bora para mais um exemplo, só para a gente ir um pouquinho mais rápido. Olha lá. A8. Se eu quisesse descobrir com você o valor do A8, ou seja, o meu oitavo termo na minha PG. Para descobrir esse oitavo termo, basta que eu trabalhe da seguinte forma. Fórmula do termo geral. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu vou substituir os valores. Quando eu substituir os valores, olha o que acontece. O A8 vai ser igual a quem? O meu A1. Quem é o meu A1? Próprio 1. A minha razão. Quem é a minha razão? 3. 3 elevado a 8 menos 1. 8 menos 1 que vai dar 7.
E quando eu fizer essa continha com você, nós vamos chegar no seguinte valor, que o A8 vai ser igual a 729. Tá beleza? Até aqui eu só te mostrei a fórmula do termo geral, a maneira como a PG ela vai se formando. E a partir daqui a gente já pode começar a resolver algumas questõezinhas. Queria convidar você a vir para uma questão para a gente entender melhorzinho como é que isso funciona. Tá beleza? Vem comigo? Bora lá! Nessa questão é da Unesp 2018, diz assim, pensa comigo. A sequência de figuras desenhadas em uma malha quadriculada indica as 3 primeiras etapas de formação de um fractal. Cada quadradinho dessa malha terá área de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, cada quadradinho. Ou seja, esse quadradinho bem aqui, ele vai ter quanto? 1 centímetro cúbico. Este quadradinho pintadinho aqui, ó, vai ter 1 centímetro cúbico. Tá beleza? Vou passar. Aí é que ele diz, dado que as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam uma progressão. Progressão o quê? Geométrica, ou seja, PG. A área da figura 5 em centímetros quadrados será igual a... Pronto. Ele quer saber a área da figura 5. Ele me dá como alternativas esses carinhas aqui. Tá beleza? Bora resolver? Vem comigo? Pra gente resolver, eu peguei a figura só pra gente entender. Olha pra essa figura. Ele me disse que cada quadradinho desse é 1 centímetro quadrado. Cada quadradinho. Pensa comigo. Se esse quadradinho aqui pra mim é 1 centímetro quadrado, pensa comigo. Se eu verificar quantos quadradinhos tem nesse todo, eu vou observar que tem 9. Aqui, ó, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou perceber também que tem 9 quadradinhos. Você concorda comigo? Que se eu multiplicar 9 vezes 9, eu vou descobrir quantos quadradinhos tem aqui dentro? Sim ou não? Sim. Então, 9 vezes 9 vai dar quanto? 81. Ou seja, eu sei que aqui dentro eu tenho 81 quadrados. Só que cada quadrado tem 1 centímetro quadrado de área. Tá legal? Então eu já sei que a minha área vai ser de quanto? 81 centímetros quadrados. Tá beleza até aqui? Tranquilo, eu só estou analisando a figura para a gente começar a trabalhar. Olha para essa segunda figura. Na segunda figura, ele apagou algumas coisas, mexeu com algumas situações. Só que eu quero que você enxergue parecido com o que a gente fez aqui. Observa. Se eu pensar nesse cara, tem 3 quadradinhos. Se eu pensar aqui embaixo, também eu vou perceber que são 3 quadradinhos. Ou seja, 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Então eu já sei que esse pedacinho aqui tem 9 centímetros quadrados. Só que tem 9 aqui, tem 9 aqui, tem 9 aqui, tem 9 aqui e tem 9 aqui. Beleza? Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 9 vai dar quanto? 45. Ou seja, nessa segunda figura eu tenho exatamente quanto? 45 quadrados, e esses 45 quadrados vão dar pra gente o quê? 45 centímetros quadrados. Tá beleza até aqui? Tranquilo? Vamos lá? Na terceira, tu já percebeu que só aqui eu tenho quantos? 5 quadrados. Então aqui eu vou ter 5, aqui eu vou ter 5, aqui eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 5. Diga pra mim, 5 vezes 5 é quanto? 25. Ou seja, eu tenho 25 quadrados e esses 25 quadrados vão dar pra gente quantos centímetros quadrados? 25 centímetros quadrados. Tá beleza? Então observa que essas figuras, elas vão se formar a partir de uma progressão geométrica, conforme o texto disse pra gente. Onde o meu primeiro termo eu chamo de quê? A1, que é 81. O meu segundo termo eu chamo de quê? A2, que é 45. O meu terceiro termo eu chamo de quê? A3, que é 25. Tá legal? Então observa, eu vou passar essa progressão geométrica para a próxima tela. Tá beleza? Acompanha comigo? 81, 45, 25. Só que aqui eu tenho A1, A2, A3. Ele quer saber a quinta figura. Então eu teria que descobrir quem é o meu A4 e quem é o meu A5, que é a resposta que ele quer. Tá legal? A primeira dificuldade que eu quero que você observe nessa questão é para descobrir o valor da nossa razão. Por quê? Eu não consigo perceber só olhando para os valores que eu estou multiplicando por 2, por 3, por 4. Eu não consigo.
Mas se eu utilizar aquela técnica de pegar o cara da frente e dividir pelo cara de trás, eu consigo perceber a razão. Tá legal? Bora lá? Se eu pensar que a minha razão é o A2 dividido pelo A1, olha o que eu posso fazer. Quem é o A2 pra gente? 45. Quem é o A1? 81. Quando eu fizer essa divisão, 45 por 81, eu posso simplificar esse cara. Quando eu simplificar com você, eu posso simplificar tudo por 9. 45 por 9 vai dar quanto? 81 por 9 vai dar quanto? Beleza? Então observa que quando eu simplifiquei, isso para mim deu 5 sobre 9. Essa é a minha razão, tá ok? Então a minha razão vai de 5 sobre 9. Lembra o que ele perguntou na questão? Ele perguntou na questão o quinto termo. Se ele quer o quinto termo, eu posso ou não posso utilizar a fórmula do termo geral? Posso. Se eu usar essa fórmula do termo geral, eu vou descobrir exatamente a área da figura do quinto termo. Então bora lá. Se eu for trabalhar com esse cara, olha aqui para cima. Se eu pensar no termo geral, a n vai ser igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Tá legal? Substituindo. Se eu substituir, eu quero A5. O A5 vai ser igual a 1. Quem é o meu A1? 81. Vezes a minha razão. Quem é a minha razão? 5 sobre 9. Tudo isso elevado a n menos 1, ou seja, 5 menos 1. Tá ok? Fazendo essa continha, nós vamos chegar em A5 vai ser igual a 1 vezes o Q, que é 5 sobre 9, elevado a... Quanto é 5 menos 1? 4. Beleza? Ajustando isso pra gente, olha o que eu vou fazer. Vai ser A5 vai ser igual a 81 vezes 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar 625. 9 elevado à quarta é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Maurício, por que tu não botou o valor? Ei, porque eu sei que ele vai cancelar, ele vai cortar, vai facilitar a minha vida, tá beleza? Então, quando eu simplificar 9 vezes 9, dá ou não dá 81? Dá. Então, eu posso simplesmente simplificar esses caras. Quando eu simplifiquei, eu vou dizer que o meu A5 vai ser, lá em cima vai ficar quanto? 625. E na parte de baixo, vai ficar exatamente quanto? 625 sobre 81. Tá ok? Isso pra gente, nessa questão, se você voltar aí o vídeo e você pausar, você vai observar que essa alternativa, ela está exatamente no item A, tá beleza? Tranquilo? Essa é a primeira questão. Daqui a pouquinho, acesse o nosso próximo vídeo para ver mais algumas questões e para a gente identificar mais algumas propriedades importantes do estudo da nossa PG, tá beleza?